Em vídeo anterior, sobre o sistema colonial, nós vimos as relações que existiram entre os sistemas coloniais e a prática do mercantilismo, ou seja, as ações práticas econômicas das coroas europeias com relação às suas colônias. Bem, nós vamos agora analisar esse sistema colonial no Brasil colônia. Quais foram as razões da adoção do produto açúcar como o primeiro produto adotado pela coroa portuguesa? Quais foram as motivações que levaram à escolha desse caminho para a produção? Bem, primeiro temos que refletir sobre a importância naquele momento do açúcar. Hoje tendemos a não dar importância ao açúcar. À medida em que nós vamos ao supermercado, está lá disponível quilos e quilos de açúcar. É um produto para nós corriqueiro, um produto do nosso dia a dia. Mas o que acontecia com relação ao açúcar no século XVI e XVII? No século XVI e XVII, nós podemos observar que o açúcar era um produto de altíssimo valor. Durante a Idade Média, para se ter uma ideia, ele era usado como valor de dote para casamentos entre a nobreza. Essa produção açucareira tem sua história, né? Para muitos historiadores, essa produção, o refino do açúcar, surgiu na Índia e depois foi transferida para a Pérsia e da Pérsia para o Oriente Médio. E aí a gente vai entender, primeiro, que houve o quê? Uma conquista de Alexandre o Grande, né? Aquela expansão territorial de Alexandre, com domínio, né, de vários territórios, e a partir dali o primeiro contato com açúcar refinado. Além desse contato com açúcar refinado, tanto na expansão grega quanto no Império Romano, nós vamos ver também uma tentativa de plantio e também o próprio consumo na invasão da Península Ibérica, já que os árabes utilizavam esse açúcar. Esse açúcar, a princípio, era usado na conservação de frutas e doces, né? Ou seja, na transformação das frutas em doces. Além disso, havia fins medicinais para o uso do açúcar. Então, nós temos que entender essa utilização. Posteriormente, com o avanço das cruzadas, assim como ocorreu com as outras especiarias e condimentos, o açúcar também passa a ser comercializado. A coroa portuguesa lança uma ideia de produção de açúcar, primeiro, naquelas ilhas do Atlântico, né? Madeira, Açores e Cabo Verde. Domínios relacionados à própria expansão marítima portuguesa. Há um certo sucesso nesse plantio. E aí, com essa experiência anterior, ela pensa nessa solução para o Brasil. Por que esse interesse no plantio e no refino do açúcar? Além dos motivos econômicos, havia uma outra motivação, que era da fixação de colonos, ou na atração de colonos para as novas terras, já que o comércio com as Índias havia sofrido redução. Outras nações haviam surgido nas Índias, né, no comércio com as Índias. Outro fator também motivador foi o próprio interesse de outras coroas europeias com relação ao Brasil, principalmente os franceses, que inclusive tiveram um projeto de colonização com a implantação de uma colônia de protestantes no Rio de Janeiro. Há também, não uma tentativa, mas uma invasão de fato no Nordeste dos Países Baixos, da Holanda, né? Que também apresentou certas características e peculiaridades que veremos em próximo vídeo. As demais coroas europeias não viam claramente com bons olhos a divisão de Tordesilhas, porque o Novo Mundo devia ser só dividido entre Portugal e Espanha.
já que nós também investimos na expansão marítima. Nós também já temos embarcações com condições de chegar às novas terras. Então há todo um questionamento dessa própria divisão. Bem, com a experiência anterior e o alto valor do açúcar, o interesse da coroa portuguesa e também para impedir as invasões de outras coroas, a coroa portuguesa investe na implantação do açúcar e seu refino nessa colônia chamada Brasil. Não podemos também esquecer que não foi encontrado nem ouro nem prata, bem diferente daquela situação ocorrida no projeto colonial espanhol. O projeto colonial espanhol vai ter acesso rapidamente a ouro no México e na América Central e principalmente prata, em onde hoje é Bolívia e Peru. Então, minas de prata com grande produção. Bom, essa opção pela implantação de um projeto colonial utilizando o açúcar e seu refino será importante para a gente entender as consequências do modelo adotado, inclusive com repercussões até hoje, né? Mesmo com a divisão de Tordesilhas, a faixa de terra era grande, principalmente se compararmos ao que seria o território português. Então houve uma distribuição, uma divisão em sesmarias, né, naquelas capitanias e até posteriormente de faixas com grande extensão. Isso terá consequências, né? A gente tem uma consequência da grande propriedade, do chamado latifúndio, né? Uma grande propriedade de terras, onde será produzido um produto para exportação. Antigamente a gente via muito isso em livros didáticos, né? O produto rei, né? Mas cabe aqui uma observação que para sustentar e manter essa produção, inclusive desse produto único que seria o açúcar, havia uma necessidade de produtos complementares. Havia uma necessidade de bois para mover a moenda, havia uma necessidade de alimentação dessas pessoas, enfim, outros produtos também foram produzidos. Claro que não em uma escala menor, visando muito mais a subsistência do que propriamente uma produção voltada para exportação. Então a gente vai ter essa situação aí definida. Além disso, havia um outro problema, um problema maior, que seria que mão de obra deveria ser adotada. No sistema colonial espanhol, a mão de obra indígena foi adotada. Então se pensou, vamos adotar a mão de obra indígena. Até se pensou nisso inicialmente. Mas uma série de problemas aconteceram, né? Primeiro, as etnias indígenas que dominavam o território não tinham uma noção forte de produção de excedentes. Viviam em situação de nomadismo ou seminomadismo, onde se explorava recursos e até faziam um plantio rudimentar, mas não havia uma preocupação em produzir um excedente para negociação, né? Para comercialização. E a gente vai ver que se compararmos as etnias na África, a África vivia uma outra situação. Já havia uma certa produção de excedentes e haviam polos comerciais dentro da África, né? Então já havia uma outra forma de se conduzir e se realizar o trabalho, né? Produtivo, né? Dentro de uma esteira muito mais próxima do que seria o capitalismo comercial do que propriamente aquela condição de produção que era apresentada. Outro fator também muito relevante, as etnias, os indígenas, tinham um domínio total territorial, pleno conhecimento e até maior conhecimento que o próprio europeu. Com isso, as fugas de um sistema de trabalho compulsório ligado à escravidão
seriam frequentes e muito fáceis, né, pelo domínio do território. Além disso, fora fugas, houve todo um movimento de intensa interiorização. Então, houve um movimento desses grupos, dessas etnias, penetrarem no território. Território esse de difícil acesso, principalmente para aquele que não tenha o conhecimento ou o domínio territorial, né? Florestas tropicais densas, de difícil locomoção. Além disso, um fator super importante, fator endêmico. Houve o quê? Grande índice de mortandade, né? O europeu trouxe com ele o quê? Doenças. Doenças que não existiam anteriormente. Aí vocês podem me indagar, mas na África também não houve isso? Houve, mas bem no nível de minimização maior. O contato com o norte da África, por exemplo, dentro do Império Romano, era intenso. Então a África já havia um contato anterior com a África do europeu, vamos dizer assim, séculos antes, né? Outro ponto, o próprio estranhamento cultural, o choque cultural, né? Devido a esse contato mais frequente com o africano e também o próprio contato com outros povos, né? Já que, por exemplo, a cidade de Veneza conseguiu um monopólio com o Extremo Oriente comercial, né? Negociou com Kublai Khan, né? Principalmente a família Polo conseguiu isso, e havia também contrato frequente com o mundo árabe e também com o norte da África, né? Então, a visão, o estranhamento do europeu, vamos dizer assim, e a justificativa da existência de outros povos era muito mais aceita, muito mais corriqueira. Para o indígena havia uma grande dúvida. Quem era o europeu? Seria um Deus? Mas um Deus que traz tanta doença e tanta atrocidade, né? Então fica uma grande não justificativa, né? Isso também aconteceu com relação à América Espanhola, né? Inclusive tem um filme, né, do Mel Gibson, Apocalipto, né, que aponta muito essa questão, né? Desse estranhamento, dessa não justificativa, inclusive dentro do sistema religioso deles, né? Que a gente pode não dar relevância, mas ele é o grande justificador de tudo, né? O sistema religioso para eles justificava a existência deles e o papel deles dentro da sociedade, né? Dentro da cultura deles, né? Ao passo que não há justificativa para aquela presença do branco ali. Outro ponto relevante seria a própria condenação de ordens religiosas e da igreja, né, com relação à escravização indígena, né? Muitos devem estar assim indagando, por que a igreja tomou essa medida, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão no sentido da visão que o europeu tinha do indígena também, né? Então você vai ter duas visões, às vezes de caráter assim, de oposição, né? Que seria a do bom selvagem, daquele selvagem que seria uma espécie de tábua rasa, que vivia uma vida paradisíaca, que deveria ser o quê? Civilizado ou evangelizado. E do mal selvagem, aquele que fazia a antropofagia, né? Então você vai ter esse choque dessas duas visões, e essa visão da conversão e da tábua rasa vai acabar prevalecendo principalmente em determinadas ordens religiosas, né? Na ordem dos jesuítas e na ordem, por exemplo, dos dominicanos, né? Que são ordens que vão atuar dentro de um projeto de evangelização do Novo Mundo. Então isso também é um ponto relevante que contraria esse processo de escravização indígena, né? Ok?
Mas aí nós vamos refletir sobre o quê? No próximo vídeo. Sobre o uso da mão de obra escrava de origem africana. O que isso representou para a formação de nossa sociedade, né? A relevância disso. E também vamos refletir sobre o impacto do tráfico de escravos, né? Esse impacto, essa repercussão em termos de volume de negócios do próprio tráfico de escravos, né? E também todo esse processo que veio profundamente influenciar nossa sociedade. Ok?